manifestar aí sobre o caso, falar, se quiserem pegar o microfone, né, também se manifestar. É para isso que serve essa nossa aula, né, para a gente raciocinar e ver, né, que interessante que veio bem a calhar, que nessa semana teve uma decisão envolvendo bem a matéria que a gente estava analisando. Tá? Então, falamos do crime, né, falamos da teoria do crime na aula passada, falamos lá, terminamos de falar sobre conduta humana, dolo, culpa, né, falamos do dolo eventual, da culpa consciente, culpa inconsciente, depois... tá aqui até o slide, né? Alguns crimes não prevêem forma culposa, tá? Se cometidos de maneira culposa, não se responsabiliza criminalmente, né? No estupro, não é que não poderia ser cometido, né, de maneira culposa, é que as hipóteses são estranhas, né? São esquisitas. Então, realmente não se preveu, não foi. A legislação não está nesse sentido. A Aline está com a mão levantada, quer falar? Ou só esqueceu a levantada? Eu vou falando aqui, olha, se você quiser falar, pode tomar a palavra. Não esquecer, né, pessoal, que no direito penal não temos responsabilidade objetiva, né, outra situação aí que mostra, até com esse caso, vocês não vão mais esquecer dessa matéria, porque o caso fez todo mundo ler, pensar, né, se revoltar, e aí vocês não vão esquecer, né, vejam como é importante a análise subjetiva, né, da vontade do agente, que nesse caso, por entender que ele não teve a intenção, né, ou que ele não poderia saber que ela estava alterada, né, e não poderia consentir, ou que o consentimento dela estava julgado, né, estava sob algum tipo de influência, né, não foi considerado crime. Tá? Opa, peraí que eu tentei abrir o chat aqui e saí da aula. Agora estou perdido. Cadê minha aula? Tá aqui. Volta pro chat. Travou aqui. Queria perguntar até onde é legítima defesa e até onde é agressão. Tá, então enquanto estou fazendo essa revisãozinha, a gente já fala sobre isso. Tá? Então, aí, né, tem que existir dano, lembra disso, né? Se o crime não tiver dano, não é considerado crime. Aí falamos da teoria do crime, né? Conduta típica, tipicidade, né? Tipicidade formal e tipicidade material. Cadê esse slide? Aqui, né? A tipicidade formal, então, é aquela que eu comparo o que aconteceu na vida real, o fato, o que ocorreu, com o que está previsto no Código Penal. Então, diz lá, matar alguém. Você olha para o troço. Você matou alguém, né? Por uma conduta sua, dolosa ou culposa, você ceifou a vida de outra pessoa? Sim. Então, a tipicidade formal está preenchida. Depois vemos a tipicidade material. Esse fato, ele agrediu o bem jurídico que o direito penal estava protegendo, no caso, né, do homicídio, a vida? Sim, ofendeu, a pessoa morreu. Então, tipicidade material preenchida. Tá? Então, essas duas análises que têm que ser feitas. Depois, né, nós falamos um pouco nós chegamos a cobrir a legítima defesa na aula passada ou nem cheguei a falar? Acho que eu falei, né, um pouquinho. Se não me engano, a gente chegou a dar uma olhada aqui. Então, vamos lá, aproveitando a pergunta da Aline ali. Então, nós vimos conduta típica, agora vamos falar da antijuridicidade, e aí são essas hipóteses aqui, pessoal, tá? Você analisou a conduta da pessoa, viu que a conduta dela, né, teve intenção de gerar um resultado, foi com dolo. Ela foi típica formal, foi típica material. Aí, chegamos nessa terceira etapa da análise, né, se vai ser considerado crime ou não a conduta. Aí o primeiro deles é a legítima defesa. Tá? São esses 4 que nós vamos ver. Atentem, tá? E não esqueçam, e eu falo isso porque cai na avaliação, que se uma dessas aqui estiver presente, a conduta não é considerada crime. Por que eu falo isso? Porque às vezes na prova eu pergunto assim, para, né, ser considerada lícita a conduta, né, ou afastar a ilicitude, é preciso estar presente todas essas modalidades aqui.
Então precisa ser legítima defesa, em estado de necessidade, no devido cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito. Não, um deles só já exclui o crime. Tá presente a legítima defesa? Exclui o crime. Não precisa de todos. Tá? Muito bem. Legítima defesa. Então, vamos voltar nela para responder lá a Aline. O que diz o artigo 25 do Código Penal? Lembrem-se, direito penal, direito público. Dentro do direito público, princípio da estrita legalidade. Vamos seguir o que diz a lei. Tá? Então, como a gente vai saber a partir de onde se torna agressão? Né? Onde cessa a legítima defesa e passa a ser crime a conduta? Tá? Diz lá, o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem? Então, daqui para cá, pessoal, tá? É quando a pessoa estiver em legítima defesa. Se violar qualquer um desses aqui, já não está mais. Então é quem? Usando moderadamente dos meios necessários. Já está em vermelho aqui. Por quê? Usando moderadamente. Em tese, se você não usar dos meios moderados, você já não está mais em legítima defesa. Vamos terminar a leitura e daí a gente vai fazendo essa cisão e vai analisando parte por parte. Usando moderadamente dos meios necessários, repele, afasta, injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E é outrem mesmo, tá? Não está errado. É cópia literal aqui do artigo 25. Então veja, usando moderadamente os meios necessários para quê? Para repelir uma agressão injusta. Tá? Quando você repeliu a agressão injusta, parou a agressão injusta, daquele momento para frente não é mais legítima defesa. Se você está repelindo essa agressão injusta sem usar os meios moderados, não é mais legítima defesa. Porque faltou. Não comparo mais aqui com quer dizer, eu comparo aqui com o que diz o artigo, a gente vê que não se encaixa mais. Né? Então a pessoa ela vem e te dá um tapa no braço. Né? Daí ela dá outro tapa no seu braço. Aí você puxa uma pistola e dá 6 tiros na cabeça da pessoa. Você estava sofrendo uma injusta agressão? Estava. Era atual ou iminente? Era. A direito seu? Sim. Integridade física. Mas você usou dos meios moderados para repelir essa agressão? Tapas contra tiros de pistola? Não. Vai ser considerado que não. Então, a partir dali, você já não se enquadra mais em legítima defesa. Depois, um outro exemplo, a pessoa veio lá te dar os tapas também, tá lá te dando tapa, te batendo, aí você dá um soco na cara dela, dá uma porrada bem dada, e essa pessoa é nocauteada, mexe lá a glândula dentro do cérebro, ela desmaia, você dá aquele soco bem acertado no queixo, e a pessoa é nocauteada, caiu no chão. Repeliu a agressão injusta usando o meio moderado? Repeliu. Só que nisso, tomado pela raiva, você senta em cima da pessoa e continua a espancar ela, continua a bater na cara dela. Excedeu na legítima defesa. Por quê? Porque você já não está mais sofrendo injusta agressão. Tá? Não tem mais injusta agressão, nem atual, nem iminente. A pessoa já desmaiou. Então você não está sofrendo mais agressão, nem essa agressão vai acontecer. Então é aqui que a gente faz essa separação, analisando os requisitos para estar em legítima defesa. Tá? Deu para entender? Tem alguma coisa que você queira comentar, algum exemplo, caso, etc., para a gente comparar? A Poliane falou. É complicado essa questão das provas, em caso de estupro, por exemplo. Geralmente não há testemunhas, porque em sua maioria acontece em lugares ermos. Exato. Exato, é bem isso, Poliane, bem por isso mesmo. A palavra da vítima ela tem que ter um peso maior, porque, claro, ninguém vai estuprar alguém dentro de uma sala com 50 testemunhas, com 20 câmeras de vídeo, etc. Então, é claro que é só dar o troco, basicamente, né, Jorge? Só que tem que cuidar com o meio moderado para dar o troco, tá?
Professor, no caso de risco de morte, aqui onde eu moro, uma família que conheço aconteceu. O filho drogado matou o pai com uma facada. A polícia chegou, ele foi para cima da polícia com a faca. Levou 3 tiros. Não é injusta a agressão, né? Aconteceu segundo a isso. Veja, uma pessoa drogada com uma faca que vem te atacar e já matou outra, né? A polícia utilizou dos meios moderados, né? A dificuldade é perceber, né? E daí que vem a discussão, porque a gente vai ter que comparar o que aconteceu com o que está dizendo aqui no Código Penal. Esses tiros, né? Como é que foram? O primeiro foi mirado na cabeça já para matar, né? O segundo daí foi no joelho, né? O primeiro foi na perna. Às vezes não tem esses dados, né? Às vezes a gente não tem como saber, né? Às vezes a balística falha em mostrar, né? A perícia balística. Então, né? Um na perna, etc. Legítima defesa. Né? Veja, no meu ver, só não pode se revoltar, que geralmente o pessoal se revolta, é que o policial fala, o policial matou, agora vai ser processado. Sim, ele vai ser processado. Por quê? Porque tem que apurar o fato, tem que apurar o que aconteceu. Se não tiver processo nenhum, né? Se só chegar e falar, não, foi legítima defesa, ponto, não é atendido o princípio do devido processo legal, que é princípio de direito público. Então a gente tem que apurar o fato. Isso, né, para dizer que 99% dos casos aí relacionados desse tipo de caso vai ser considerado legítima defesa. Tá? Bastante mensagem. Espera aí. Veja, o risco de morte que você fala, Lucy, é um tipo de agressão injusta, né? Agressão atual ou iminente. Tá? Vejam também, né? Precisa ser injusta. Tá? Você não pode dar causa a essa violência. Né? Como eu falei, você chega, dá um tapa na cara da pessoa, daí ela para se defender, né? Arma um soco para te dar, e aí você puxa um canivete, faz um corte na pessoa e alega legítima defesa, né? Porque ela ia te dar um soco. Você causou aquela agressão. Quem estava em legítima defesa era outra pessoa. Não existe legítima defesa da legítima defesa. A não ser que você esteja em excesso de legítima defesa. Aí pode inverter o papel. Olha só que complicado, né? Sim, entendi, professor. Eu vi um caso de uma mulher que matou seu sequestrador e foi presa. Pois é. Esse é o tipo de caso complicado, vai ter que analisar, né, essa injusta agressão. Eu acredito, né, vamos acreditar aí, principalmente, né, porque os crimes dolosos contra a vida, então no caso do homicídio, eles são julgados pelo tribunal do júri. Né, quem dá o julgamento, quem decide o destino da pessoa é a população. Né, vão ser sorteados aí os 7 jurados para compor o conselho de sentença e eles que vão decidir. Um caso desse, né, que a vítima lá, a acusada no caso, né, vai demonstrar sua versão. Eu acredito, pensem vocês aí como jurados, né, escutando, né, a linha da defesa, falando que ela matou o sequestrador dela, vocês vão absolver ou não iam? Né? Vocês não matariam o sequestrador de vocês, sem saber o que ia acontecer com vocês? Né? Estando em cativeiro, por exemplo, viu a oportunidade e se livrou. Né? Então, muito provavelmente seria absolvido. Tá? Vamos ver aqui mais. Achava que enquadrava legítima defesa. Sim, né? Mas ela é presa por quê? Para apurar os fatos. A tristeza ali, às vezes, é que às vezes é uma pessoa que não tem muita condição, não consegue contratar um advogado para rapidamente ter um habeas corpus, né, impetrado para sua liberdade provisória, para responder o processo em liberdade. Tá? E continua, os outros 2 foram no peito e no coração. Então, beleza. Lucy, legítima defesa. Que, sim. Aí ele falou, eu absolvia. Veja, eu também. Né? Professor, como é selecionado essas pessoas? Procuram como funciona isso? Vocês podem se inscrever, pessoal, tá? Agora, obviamente, durante a pandemia, estão suspensos, né, o júri. Eu não sei se está tendo júri online, mas em Curitiba, né? Para quem tem curiosidade, tem que dar uma olhada na pauta no tribunal, no site do tribunal.
Vocês podem ir assistir, os processos são públicos, vocês vão lá e assistem, né? De tudo que tem na justiça de audiência, o júri é o mais divertido, porque é aquele caricato, né, das séries de TV, né, que tem o promotor falando, o advogado de defesa tentando convencer os jurados, né, a absolver, o promotor tentando condenar, é mais aquele espetáculo jurídico, né? E se você quiser participar do júri, você pode se inscrever, né, como voluntário lá. E aí eles fazem um sorteio. Tá? Imagina a pressão psicológica. Pois é. Né? Ted Bundy, né? Famoso serial killer aí. Então veja, Aline, né? Tem alguns casos aí que são sofridos, que hoje se discute bastante, que é na questão do parricídio, né? Então, aquelas pessoas que matam os pais. Você vê uma notícia dessa no jornal, né? Qualquer família, né, vai falar assim, que absurdo, o filho matar um pai, um filho matar uma mãe. Né? Só que 99% dos casos, eles estão matando seus torturadores, né? Seus sequestradores. Né? Então, já vi caso, a menina, filha de uma mãe que era prostituta, né? E a mãe passava a noite fazendo programa. E a menina em casa, ela trancava a menina dentro do banheiro, espancava ela, né? Às vezes até forçava ela a usar drogas. A hora que a menina criou forças, ela matou a mãe. Ela não matou a mãe, né? Ela matou a carrasca dela, né? Matou a opressora. Vai ser presa, julgada, etc. Vai aparecer na mídia, a filha mata a mãe, etc. Até você, né, se inteirar do que ocorreu, né, a gente já está julgando a pessoa e falando que é absurdo matar uma mãe. Né? Complexo. Tá? Mas aí envolve muita moral, etc. Sim. O Ted Bundy nem não é nem brasileiro, né? Então nem seria pelas nossas regras aqui. Isso é bacana, né, pessoal? Comecem a perceber isso, esses fatos, né? Geralmente é onde que a gente consegue ver muito crime, começar a pensar em conduta, se foi com dolo, culpa, se estava em legítima defesa, não estava. É em filme, né, pessoal? Essas séries que vocês assistem, filmes que vocês, né? Como se eu não fizesse parte disso. Que a gente assiste, você fica um pouco chato, né? Você vê lá a conduta, você fala, olha, né? Tá praticando aí estelionato, falsificação de documento, corrupção ativa. Já calcula lá o quanto de pena pegaria, né? Você vai se tornar uma pessoa bem bacana. Vai ficar enchendo o saco de quem estiver assistindo a série junto com vocês. Né? É bacana. Né? Serial killers, né, são um problema, né, para a justiça lidar. Né? Porque pessoas, né, não há cura. As pessoas, elas realmente voltam a matar. Então, tem casos aí, por exemplo, de menores infratores, e a gente vai falar disso daqui a pouco, da inimputabilidade, o menor que tem lá um diagnóstico, né, desse tipo de comportamento, e ele vai ficar preso depois do homicídio por 3 anos, porque é o máximo de pena que ele pode cumprir enquanto adolescente. Né? E não adianta chororô nenhum, né? Pode mandar a carta lá do psicólogo que realizar a perícia forense nele, dizendo que ele é psicopata, que ele vai voltar a matar, se soltar, e tem que manter preso, ou tem que, né, dar alguma solução, não tem o que fazer, vai soltar. Né? E aí, geralmente, essas pessoas, assim, elas acabam morrendo, né? Em troca de tiro com a polícia, com 10 tiros nas costas, né? Esse tipo de coisa. Nem preciso. No Brasil tem casos reais de todos os gostos. Anatomia do mal. A anatomia do mal. Deixa eu ver só se quem eu tô pensando. Só para ver. Porque eu quero não recomendar, eu quero desrecomendar um livro, né? Eu quero recomendar contra um livro, né? Ou qualquer livro, tá, pessoal? Qualquer livro que esteja dizendo assim, mentes perigosas, tá? Que mais que tem? Né? Mentes inquietas, mentes ansiosas, mentes depressivas, mentes consumistas. Todos esses livros que começam com mentes, tá? De uma autora chamada Ana Beatriz Barbosa, eu não recomendo. Fortemente
Não recomendado, tá? Não leiam esses livros. Muito bem. Tem livros melhores. A Anatomia do Mal é interessante, mais histórico, mas... Por quê? Porque é uma pessoa que não tem propriedade no que fala, mas é midiático. E daí vocês vão se basear, e vocês estão na graduação agora, né? Vocês vão se basear numa literatura que é altamente duvidosa. Tá? Eu não quero descascar a pessoa aqui, né? Mas... Conto de Fadas do Mal, esse eu não conheço. Muito bem, pessoal, vamos avançar aqui. Então, legítima defesa, deu para entender até onde é legítima defesa, o excesso da legítima defesa. O pior é que eu falo para vocês não lerem, né? Falo que é ruim o livro, vocês vão ficar curiosos e vão querer ler o livro. Tá? Tudo bem, tá? Leiam o livro, mas com a maior colher de sal que vocês puderem. Beleza, vamos lá. Próxima excludente de ilicitude. Então, a nossa conduta é típica. Vamos ver se ela é antijurídica. Estado de necessidade. Aqui é o caso do Titanic. Vamos mudar um pouco a história do Titanic. Quem não assistiu o filme ou não conhece o fato histórico, desculpa, eu vou dar spoiler, porque é algo notório, né, pessoal? Então, se você não conhece, vai conhecer agora. Ou muta o som, tapa o ouvido, e depois vai assistir o filme. Né? Ou ler na Wikipédia mesmo, né? Porque são só dados históricos. O que diz lá o artigo 24 do Código Penal? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, fato criminoso, pratica em tese um crime, tá? Para salvar de perigo atual, e olha só a sacada, né? Que não provocou por sua vontade. Então, veja, não adianta você tacar fogo no prédio, né? E aí sacrificar todo mundo que está lá dentro, que você gostaria que morresse, e depois alegar que você estava em estado de necessidade, só escolheu salvar sua vida em detrimento da dos outros. Tá? Nem podia de outro modo evitar. Tá? Então, a gente tem que ver se você poderia ter outra conduta. Só que, vejam, essa ideia é difícil, né? Não podia de outro modo evitar, mas quem? Né? Se você é o MacGyver, o super-homem, o crivo que eu tenho que ter contigo é né? Você que é o super-herói, você pode muito mais, né? Do que, por exemplo, uma senhora de 65 anos, sei lá. Né? Então, qual que é a ideia que a gente usa aqui? Né? A ideia de homem médio é bem subjetivo, tá? É difícil a gente conseguir delimitar, mas a gente pensa na média, né? O que o homem médio faria? Será que o homem médio conseguiria agir de outra maneira? Né? MacGyver a maioria nem lembra, mas é que voltou, né, Jorge? Tem a série nova, então talvez o pessoal mais novo está assistindo também. O MacGyver. Né? Para vocês terem ideia, o MacGyver, ele, né, com clipes e uma caneta, ele resolve qualquer problema mundial. Né? Salva quem for, faz o que quiser. Não vou esquecer até hoje do episódio que ele cai de cima de uma ponte dentro do rio, que ele tá preso num caixão e o caixão explode e vira um jet ski e ele vai embora. Você fala, meu Deus, né? O que é isso? Isso é ser MacGyver. Tá? A gente não vai julgar você na hora do estado de necessidade como um cara, né, que consegue transformar um caixão em um jet ski, né, enquanto preso dentro, né, que ele estava meio que sequestrado ou infiltrado, não lembro. Tá? Aí eu no meu trabalho com uma chave de fenda e fita isolante, né? Exato, né? O MacGyver, ele é conhecido como o pai da gambiarra, né? Então, e gambiarra, né, pessoal? É aquele ditado, né? Se funciona, não é idiota, né? Então, não vamos julgar a gambiarra. Então, veja, então não podia de outro modo evitar. Então, você pensa no homem médio, né? Fala, putz, o homem médio, ele evitaria isso aqui de outra maneira? Tinha uma saída mais óbvia a não ser sacrificar o direito de outra pessoa ou sacrificar outro direito? E aí, vejam, sacrificar direito próprio ou alheio, então você pode sacrificar o direito de outra pessoa, tá? Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Tá? Então, não era razoável eu exigir que você se sacrificasse.
Tá? Então, por que eu falo do Titanic? Para quem não sabe, pessoal, né? O Titanic, um navio construído pelos irlandeses, e os irlandeses eles têm uma rixa com os ingleses fizeram os irlandeses sofrer muito, né? Durante muito tempo, né? Inclusive causaram aí com a redução de envio de suprimentos e alimentos, etc., para a Irlanda, os irlandeses tiveram que fugir, muitos deles, para os Estados Unidos. Por isso tem uma população bem grande irlandesa nos Estados Unidos, né? Foi o período da fome lá, morreu muita gente, né? E os irlandeses, então eles têm essa rixa, né? A gente fala, é que nem brasileiro e argentino, mas eles têm um motivo muito maior, né? Porque morreram milhões de pessoas pela fome causada pelos ingleses, fora as invasões, etc. Né? E aí eles têm um ditado lá, né? Que eles falam, né? Titanic, construído pelos irlandeses, afundado pelos ingleses, né? Porque o capitão lá do navio era um inglês. E aí esse navio, para quem não sabe, pessoal, né? Reza a lenda aí que ele colidiu com um iceberg e afundou. Né? Um navio enorme. E no filme conta a história de Jack e Rose, um casal, né, que se conheceu, ela, uma dama aristocrata, né, da alta sociedade, e ele, né, um peão, né, todos indo para os Estados Unidos da América. E eles se apaixonam no filme, né, conta toda aquela história, e no fim o navio afunda. E acaba que, né, na cena final, aparece lá a Rose em cima de uma tábua, né, ou de uma porta, um pedaço de porta do navio que quebrou e estava flutuando, e o Jack dentro da água, né, do Oceano Atlântico, lá no meio, em alto mar, já mostrando sinais de hipotermia, né, ia morrer, né, do frio causado pelo oceano. E ele fala para ela, né? Ela fala, não, Jack, né? Viva você, sobe na tábua e fica, deixa que eu vou. Ele, não, Rose, fique você, né? Você se salva, eu sacrifico e você, né? Porque eu te amo, né? Então você se salva. Beleza. Não vamos entrar no mérito, né? De que tem uma teoria aí na internet que mostra que cabiam os dois em cima da porta, tá? Porque tem umas fotos, dá para ver, parece que cabia mesmo, tá? Mas, né? Deixemos de lado essa constatação que estraga meu exemplo. Se no caso, né, o Jack falasse, né, dá licença, né, ou sai daí, ou ele agarrasse ela pelo pescoço, né, falasse, você é louca, né, vou me salvar, matasse ela engasgada, afogada, né, nem pelo mar, não ia nem morrer pro frio, ele ia engasgar, ia matar ela. Para conseguir subir e se salvar, pessoal, Jack não cometeria crime, né? Por quê? A conduta, né, ele teve dolo, intenção de causar um resultado. Qual resultado? Morte. Essa conduta foi típica? Típica formal, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ele matou alguém? Matou, né? Ceifou a vida. Conduta típica formal. A conduta era típica material? Né? Ele feriu o bem jurídico protegido? Vida? Bom, né? Se ela morreu, feriu. Beleza, a conduta é típica. Será que a conduta antijurídica? Será que ela é ilícita ou não? Vamos analisar. Jack estava em legítima defesa? Ele não estava sofrendo uma agressão atual, né, injusta dela. Então, legítima defesa não. Mas será que ele não estava salvando de um perigo atual o direito próprio? Né? Que de outro modo ele teria como? Né? Só tinha a porta lá, era um ou outro. Né? A ideia para pensar aqui no estado de necessidade, pessoal, é esse: né? É eu ou ele. Tá? E aí você opta, né, pelo que você achar mais adequado. É tipo os jogos vorazes, né? Vai ter que morrer todo mundo, vai sobrar um só. Tá? Todo mundo está em estado de necessidade. Quem comete crime lá, né, não comete crime. Por quê? Porque eu afasto a ilicitude. Tá? Tentativa de suicídio é como? Eu quero entender o sentido da pergunta. Né? Porque você pode fazer de várias formas, mas eu não vou ensinar ninguém. Mas se você está perguntando com relação ao direito penal, é conduta atípica, não existe previsão, né? Não é crime. Tá? Já pensou? Né? Se fosse crime, a pessoa já está se matando por algum problema. Né? Bem as coisas não estão. E você criminaliza a pessoa. Né?
Aí, assim que ela é presa, ela consegue se matar dentro do presídio, tá? Beleza. Então, veja, o estado de necessidade é isso, ele estava abarcado pelo estado de necessidade. Era ele ou ela, ele escolheu matar ela. Vejam que isso se aplica também para direito alheio. Tá? Então, numa situação em que você se veja lá tendo que escolher entre o direito de dois terceiros, tá? Seu filho está se afogando junto com o filho do vizinho. E aí você vê que o filho do vizinho está se segurando no seu filho se segurando no vizinho, os dois estão se batendo, causando mais problema para o outro, e você não sabe quem salvar. Você vai, né, dar uma pesada na cara do filho do vizinho e salva seu filho. Tá? Sua conduta não vai ser considerada criminosa. Por quê? Tá? Porque você sacrificou, tá, um direito alheio para salvar, né, um outro direito, um direito em tese, né, maior para você. Tá? Então, esse é o estado de necessidade. Considerações, não sei se tem. Cuidado, né? Quem tem dever legal de enfrentar perigo não pode alegar estado de necessidade. Né? Então, pensem lá, o bombeiro, né, salva vidas na praia, vê a pessoa se afogando e fala, o mar está muito perigoso. Não vou entrar de estado de necessidade, eu escolho o meu direito de viver em detrimento do direito do banhista lá que está se afogando. Não pode. Tá? Ele tem o dever. Né? A polícia que fala, não vou entrar nessa favela porque é muito perigosa. Tá? Ó, a pessoa tá sofrendo lá, está sendo assaltada, né? Tá sofrendo uma ameaça armada, e o policial fala, não, né? Se eu intervir aqui, eu posso levar um tiro, então deixa a pessoa que se dane. Não pode. Poliana fala, curiosidade sobre suicídio. Nos Estados Unidos, militar da ativa que tem suicídio e não morre, vai para a cadeia. Depois é expulso das Forças Armadas. É uma questão de... não sei, tá? A política criminal americana, ela não é um exemplo. Ela não é um exemplo para o mundo, mas aí talvez, né, considerado traição à pátria, né, para tentar deixar de servir o seu país, né, então são crimes, mas não sei se é isso, tá, é o que a gente consegue presumir aqui, mas só conhecendo o direito penal americano para dizer, tá? Direito penal militar americano, tá? Até porque o nosso direito penal que nós estamos vendo aqui, pessoal, também tem uma divisão, tá? Para os militares nós temos o direito penal militar, é um código separado, tá? São previsões diferentes. Beleza, imagina, pode nem morrer em paz, né? Pois é, pode nem se matar, que é crime. Né? Muito bem. Também lembrar no estado de necessidade, pessoal, é que você está sacrificando um direito por outro. Né? Às vezes eu dou exemplo, em sala de aula eu gosto de dar esse exemplo. Né? Entra um leão, a gente está assistindo aula, entra um leão faminto dentro da sala de aula. Né? De duas, uma. Né? Ou vai ter um aluno sentado próximo à porta, e ele vai ser o alvo do leão, ou vai ser eu, né? Porque geralmente eu estou mais próximo, estou lá na frente, do lado da porta, e o leão vai vir para cima de mim. Isso eu saio correndo, pego um aluno da primeira fileira e jogo na boca do leão, para salvar o resto da turma e me salvar. Estado de necessidade, tá? Mas podem ficar tranquilos que eu não faria isso, né, pessoal? Claro que eu ia me sacrificar aí em detrimento dos meus alunos queridos. Então, fiquem tranquilos, se um leão um dia entrar na sala de aula, eu me sacrificaria para salvá-los. Estou recebendo olhares curvos aqui da minha esposa. Tá pensando em perder o marido em detrimento dos alunos. Pelo jeito, né, pela olhada que ela me deu, se ela estivesse presente, né, rezem porque algum de vocês seria sacrificado. Muito bem. Ok, vamos avançar. Tem alguns outros crimes, até alguns outros exemplos aqui no slide, depois quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Depois, né, outras duas excludentes da ilicitude. Tanto o estrito cumprimento do dever legal quanto o exercício regular do direito estão previstos no mesmo artigo lá, tá? O inciso 3º do artigo 23 do Código Penal. Então, não tem crime, veja o que diz lá o artigo, não há crime, exclui o crime. Quando a gente pratica o fato
Inciso terceiro, em estrito cumprimento do dever legal. Quem tem que cumprir com o dever legal, pessoal? Lembra do direito público. Quem tem que obedecer exatamente o que a lei diz faz parte do direito público. Então aqui a gente está falando de servidores públicos. Tá? Muito bem. Então pensa assim, né? O policial, ele é obrigado pela lei a aplicar a lei, óbvio, né? Se esse policial, né, lhe der voz de prisão, a princípio, né, você está cometendo lá um crime em flagrante delito, ele te pega em flagrante delito, ele vê você lá furtando algo, ele te dá voz de prisão, ele está em estrito cumprimento do dever legal. Você não vai depois poder alegar que o policial cometeu crime de constrangimento ilegal contra você. Né? Não faz sentido. Mas fala, o que ele fez? Ele me prendeu. Muito bem. Foi conduta? Foi. Ele te prendeu porque quis? Prendeu. Então, conduta dolosa. É típica, né? Ele te constrangeu? Ele tirou sua liberdade de ir e vir? Tirou. Então, a conduta é típica, formal e material. Opa, né? Tá quase crime isso aí. Mas ele estava em estrito cumprimento do dever legal? Estava, então não é crime. Tá? Esse é o tipo de conduta que dificilmente é apurado. Tá? A não ser que o policial realmente esteja lhe prendendo sem motivo ou, né, esteja cometendo algum crime de abuso de autoridade, por exemplo. Aí aqui a gente morre na dificuldade da prova, tá? Que essa é a maior inimiga aqui na hora de demonstrar, tá? Abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Muito bem. Então pensem sempre nesse servidor público, tá? Que está agindo dentro do que a lei exige dele. A FATEC é um container, não tem para onde correr, é verdade, não tem janela lá. Tá? Então, a gente mas não se preocupem, né? Que o leão, quando ele estiver comendo um dos alunos, né, ele não vai mais apresentar perigo para os outros porque ele só está com fome. Né? E depois que os leões comem, eles passam um bom tempo hibernando. Então, vai ser um só, né, pessoal? Tá tudo certo. E depois a gente faz uma estátua lá para a pessoa que morreu. E tá tudo bem. Próximo, tá? O exercício regular do direito. Tá? Aqui, né, o agente ele pratica uma conduta que é autorizada por lei. Tá? Às vezes, a conduta, inclusive, é autorizada pela própria pessoa que vai sofrer a agressão, vai sofrer o crime. Então, vejam lá, você vai fazer uma cirurgia. Tá? Te internam às pressas que o seu apêndice está supurando. Né? Você vai morrer se não te operarem. E aí o médico realiza a cirurgia. Beleza. Quando ele enfia o bisturi em você para te abrir, né, ele cometeu uma conduta atípica. Né? Ele, com dolo, ele causou uma lesão corporal de natureza, né, se ele conseguir fechar bonitinho tudo, de natureza leve, né, causou um dano estético, inclusive. Né, e aí você vai lá, né, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Né, que você sofreu aí um crime de lesão corporal contra o médico que fez a sua cirurgia e salvou sua vida. Veja, a conduta é típica, mas ela não é antijurídica, ela é lícita. Tá? Eu afasto a ilicitude. Por quê? Porque o médico estava no exercício regular de um direito. Inclusive, se ele não fizesse a cirurgia, né, aí sim ele teria cometido um crime, né, de omissão. Muito bem. Tá? Aqui, pessoal, ou em luta, né, eu gosto desse exemplo. Né, a pessoa se inscreve para ir participar do UFC, chega na primeira luta, apanha e depois denuncia a pessoa lá na delegacia, fala que sofreu lesão corporal. Né? Não faz sentido, tá? Basicamente, é isso. Tá? Atentar que nessas excludências de licitude, pessoal, a pessoa que vai se valer dela tem que saber que ela está agindo dentro de uma dessas causas. Tá? Então, o que acontece? Né? Eu coloco esse exemplo do delegado. O delegado prende alguém injustamente. Né? Porque ele está com uma suspeita, ele acha alguma coisa. Né? Ele pensa alguma coisa e prende a pessoa. Daí ele vê que a prisão foi ilegal. Crime de constrangimento ilegal, abuso de autoridade. Aí ele vai caçar a ficha da pessoa depois da prisão. Daí ele acha alguma coisa. Ele acha lá que a pessoa tem um mandado de prisão expedido. Daí ele fala, graças a Deus.
Achei um motivo para prender. E aí ele usa isso como motivo, tá? Não vamos entrar na questão da prova, que eu falei que é difícil depois de fazer essa prova, né? Mas se na hora da prisão ele não estava ciente de que ele estava abarcado, tá, por uma das excludentes aqui, no caso, o estrito cumprimento do dever legal, ele... nossa, avancei um monte de slide aqui. Ele não pode se valer dessa benesse que o direito penal dá para ele, tá? Nossa senhora, o que está acontecendo com o slide aqui? Volta tudo. Aí. Tá? Então, essas são as considerações. Beleza. Dúvidas, pessoal, que nós vamos avançar e terminar hoje em 14 minutos a parte da culpabilidade também. Vamos avançar, vamos avançar. Então, definimos que a nossa conduta foi típica e foi antijurídica. Último passo para análise para determinar se é crime ou não. Vejam que, né, tem uma separação na doutrina, uma separação aí para os pesquisadores do direito, em dizer que alguns entendem que se a conduta ela é típica e antijurídica, já é crime. Tá? O fato de você não poder aplicar a pena à pessoa não torna a conduta não criminosa, não exclui o crime. E para outra parcela aí dos pesquisadores, dos doutrinadores, eles entendem que não. Né? Se a pessoa não pode ser culpada, não pode ter uma pena a ela aplicada, a conduta não é criminosa. Tá? Não há crime. Tá? E aí vocês escolhem o que vocês acham mais plausível. Na culpabilidade, então a pessoa ela foi e ela praticou uma conduta típica e antijurídica. Para eu poder ver se eu vou aplicar pena a ela ou não, eu tenho que analisar o quê? Tá? Se essa pessoa é imputável, se essa pessoa agiu com potencial consciência da ilicitude e se havia possibilidade de exigir dela uma conduta diversa da que ela teve. Vamos pormenorizar isso um por um. Quem é imputável? Imputável, tá, diz o Código Penal, é aquele que entende o que fez. Tá? É quem detém plena capacidade mental para entender a consequência dos seus atos. Tá? Então vamos ler lá o artigo 26. Cadê o Código Penal que eu já tinha deixado aberto? E provavelmente fechei. Mexendo em coisa de direito civil mais cedo. Artigo 26. Inimputáveis. O que diz o artigo 26? Ele fala assim, é isento de pena o agente que... Olha a diferença lá da exclusão da ilicitude. Que o artigo fala assim, não há crime quando excluiu o crime. Por isso, uma parte dos pesquisadores, uma parte da doutrina entende que não exclui o crime. Já é crime a partir daqui. Porque o artigo ele não fala que não há crime. Ele só diz que é isento de pena. O crime cometeu, só não posso aplicar pena. Tá? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, criminosa, obviamente, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Uma pessoa que ela possui aí alguma condição, né, desfavorável mental, que não consegue determinar, não consegue dizer, né, mensurar, medir a consequência do que ela fez, ela não pode ter pena aplicada a ela. Ah, professor, mas ela fica solta, né? A pessoa que tem doença mental, sofre algum problema, sai matando pessoas na rua. Aí não aplica pena, né? Essa pessoa fica na rua para sempre. Não, tá? A ela é aplicada uma medida de segurança. Às vezes essa pessoa acaba sendo, inclusive, internada, né? No famoso manicômio judiciário, tá? E aí, né, ela não cumpre pena no presídio. Ponto, né? Às vezes as pessoas querem usar isso como matéria de defesa. Fala, não, mas a pessoa tem uma doença mental. Fala, pense bem, se for para cumprir pena, é melhor ir para o presídio, tá? Porque essas instituições aí não são tão interessantes. Tem melhorado?
Tem. Políticas públicas sendo aplicadas? Sim, mas mesmo assim, tá? Não é bacana. E aí, tá? Com um requisito objetivo, o menor de 18 anos. Tá? O Código Penal entende que aquele que é menor de 18 anos não tem capacidade de entender o caráter ilícito do que ele fez. Não consegue medir as consequências. Aí vocês vão falar, mas professor, isso é um absurdo, meu Deus do céu, né? O menor de 18 anos é claro que ele sabe, pô, pessoal. Claro, mas vejam, pessoal, né? A gente tem que chegar numa média. Porque vai ter pessoas que com 12 anos entendem plenamente a consequência dos seus atos, tem pessoas que com 30 não entendem. Né? E aí é uma questão de política criminal. Eu, né, não tenho uma formação para determinar o que seria mais interessante. A gente tem que deixar na mão aí dos pesquisadores do campo que estude a mente, né? Maiormente aí a psicologia, no caso. Tá? De qualquer maneira, tá? É um requisito objetivo. É menor de 18 anos, não responde por crime. Tá? A gente, inclusive, tem que trocar o nome. Não é crime, é ato infracional. Isso é uma imposição feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E ele vai cumprir uma pena diferenciada. Tá? Tem um rol lá no ECA, quem tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada, que diz, né, como que cumpre pena o menor infrator. Tá? E a pena máxima que ele pode sofrer de prisão, né, de restrição da liberdade, é de 3 anos, tá? Em regime fechado. Muito legal. Mas agora, com o atual governo, as políticas de saúde mental têm regredido, infelizmente. Né? Complicado. Fora que também depende, né, do governo estadual e municipal. Bacana. Vejam, vamos entrar em um assunto mais delicado aqui, né, que é a potencial consciência da ilicitude. Esse eu quero que vocês debatam um pouquinho. Tá? Só um minutinho. Perdão, pessoal. Potencial consciência da ilicitude. Aqui a gente vai analisar se aquela pessoa que cometeu o crime, né, que completou lá a conduta típica antijurídica, ela tinha como saber que aquela conduta era criminosa ou não. Que vejo, né, muito embora o Código Penal ele fale para a gente lá que né, o desconhecimento da lei é inexcusável, está aqui o artigo 21, tá? Então você não pode alegar desconhecer a lei. Mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. É dizer o quê? Se a pessoa não tinha como saber que a conduta dela era criminosa, ela fica isenta da pena. E eu dou um exemplo aqui, né, e eu quero que vocês discutam sobre isso. Né? Então, pensem num rapaz que, pela condição da sua existência, vivendo numa vila rural, em que a sua criação né, com os pais, né, no sentido da submissão da mulher, é só isso que ele conhece. Ele não frequentou o ensino fundamental, não teve em escola pública. Tá? Um dia descobre que a sua mulher o traiu, e nisso, né, ele acaba agredindo ela. Tá? De forma geral, com o que ele convivia, no seu convívio natural, era de que o pai batia na mãe, o vizinho batia na vizinha, na esposa, e era uma conduta comum para eles. Né? E ele, dentro desse contexto, na cabeça dele, isso, né, dessa criação, foi engendrado que aquilo ali não é errado. Aquilo é o que acontece, é o normal.
Aqui, pessoal, né? Polêmico. Por quê? Porque com a mentalidade que nós temos, né, nós vamos falar, não, isso é absurdo, tem que prender, tem que punir. Mas como que eu ia exigir dessa pessoa esse conhecimento? Tá? Então vejam que eu coloco bem delimitado o tema, tá? Que a pessoa não tinha acesso à informação, porque senão, né, fica fácil. Não, ele frequentou a escola, né, tinha a igreja lá, e um grupo que falava sobre, né, daí outra conversa, tá? Então até o artigo diz, ser inevitável, aí isenta de pena. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Tem bem pouco tempo de aula, em 4 minutos só. Mas o que vocês já acham? Justo ou injusto tratar dessa forma? Né? Conta um outro caso enquanto isso, né? Um menor de idade, um menino de 13 anos que estuprava o irmão de 8, né? Cometia lá abusos sexuais. E aí, quando interrogado, né, depois de descoberto esse fato, depois de interrogado, ele responde, né? Fala, olha, eu não sabia que era errado, porque faziam comigo, meu irmão sempre fez isso comigo, meu pai fazia isso comigo, né? E era normal, para mim essa era uma coisa comum de acontecer, né? Então, Jorge, nesse meu exemplo bem fechado, realmente, né, é difícil imaginar que isso possa acontecer, mas existe, tá? E nesse caso, por exemplo, do adolescente, mesma coisa, né? Dentro de casa, um menino, né, que sofria esse tipo de abuso e via que não havia consequência alguma, nunca enfrentou nenhum tipo de consequência com relação a isso, e ele enfrentar uma ação criminal, né, por isso. Complicado, né? Ah, sim, tô esperando para ler aqui, né? Por isso que tá mudo. A maioria dos julgamentos das crianças e adolescentes é possível ver o despreparo, nessa questão que a violência, às vezes, infelizmente, é parte comum do cotidiano deles. É verdade, né? Nós temos uma dificuldade aí, né? Até porque isso é uma luta que é travada, né? Principalmente aí pelos conselhos de psicologia, porque o Poder Judiciário carece muito desse contato. Quando você vai interrogar um menor, né, uma criança, um adolescente mesmo, tem que ter uma intervenção. Né? Não pode ser feito de maneira direta. Imaginem hoje, né, que vocês viram aí o caso da Mari Ferro, o advogado de defesa tratando com ela que era vítima do crime, pensa se tinha um menor envolvido e precisasse ser ouvido. Né? Já não é crível, já não é aceitável, né, fazer isso com uma pessoa, né, com maior de idade. Imagina uma criança, né? Se você não tem escrúpulo, né? Ou um intermediário. Então vejam, né? A potencial consciência da ilicitude serve para esse tipo de caso, tá? E aqui a gente não está falando em perdão judicial, tá, pessoal? Às vezes o juiz pode aplicar o perdão judicial, né? Quando a pessoa ela comete o crime, mas o próprio resultado do crime já é pena suficiente para a pessoa, né? Então a mãe que esquece o filho dentro do carro e o filho morre asfixiado. No julgamento, essa pessoa é condenada pelo homicídio culposo e o juiz deixa de aplicar a pena, tá? Pelo perdão judicial. Em que sentido? Né? Ter perdido o filho, ter feito isso, já é pena suficiente para essa mãe. Né? Ela não precisa de tempo na prisão.
também aí vai gerar, né, dissidência entre opiniões aí populares. Tá? Tem um caso interessante, né, de exploração de máquina caça-níquel. Pessoal, vou terminar a aula aqui, tá? Eu sei que passou do horário, mas eu quero encerrar isso aqui. Então, eu vou continuar gravando para ter essa matéria lá no YouTube, se quiserem continuar, fique à vontade, sei que vocês têm aula daqui 10 minutos. No caso de exploração de máquina caça-níquel, existe uma legislação, pessoal, né, que é paralela ao direito penal, que é a Lei de Contravenções Penais. São previsões aí de condutas que não são tão graves a ponto de serem crimes, mas também não são tão leves a ponto de só gerarem indenização moral, que são as contravenções penais. E uma delas fala sobre exploração de jogos de azar. Então teve um caso, né, num SEASA, em que o SEASA dessa cidade autorizava a utilização de até 2 máquinas caça-níqueis por stand, né, por espaço de locação. Então as pessoas locam aquele espaço na central de abastecimento e vão vender hortifrutis, né? E dentro desses espaços tinha máquina caça-níquel. Inclusive, havia uma resolução das loterias de Minas Gerais que autorizava a exploração do caça-níquel. Tá? Na hora de julgar, né, o processo, eu trouxe aqui a decisão, tá? Mas não é a decisão inteira, é só uma parte da ementa. O que o juiz ou a juíza, não lembro se era homem ou mulher, decidiu. Falou, ó, contexto probatório indica que os réus agiram sob a falsa consciência da licitude. Eles achavam que era legal explorar a máquina de caça-níquel. Tá? Sobretudo porque a Loteria do Estado de Minas Gerais, por meio de diversas resoluções, autorizava a exploração de tal atividade no âmbito da central de abastecimento. Então, veja, um conflito de normas. Né? O homem médio conhece a pirâmide de Kelsen? Né? Você fala, não, professor, mas veja, a Lei de Contravenções Penais é uma lei federal ordinária. A resolução do SEASA de Minas Gerais é um ato normativo do Estado, do Poder Executivo, que tem uma posição inferior na escala hierárquica das normas e, em caso de conflito aparente de normas, vai sobressair a lei ordinária federal. Isso é impossível, né, de esperar do homem médio. Então, é claro que, nesse caso, seria absolvido. Tá? Por último, terminar. Exigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, a pessoa cometeu o crime, eu não teria como exigir que ela não cometesse. São 2 hipóteses: coação moral irresistível e obediência a superior hierárquico. O que é isso? Tá? Na coação moral irresistível, alguém emprega grave ameaça para que você faça ou deixe de fazer algo. É um tipo de intimidação. Então a pessoa põe a arma na sua cabeça e fala, mata o fulano. Se você não matar, você morre. Tá? Se você atirar contra a pessoa que está mirando a arma em você, você estava em legítima defesa, não comete crime. Se você acabar atirando e matando aquele terceiro, tá? Você estava sob coação moral irresistível, praticou conduta típica antijurídica, mas não posso aplicar pena a você. Tá? Porque eu não podia exigir de você outra conduta. Era ou você matar ou morrer. É quase como o estado de necessidade, mas aqui, né, o sacrifício do direito ele não é direto, ele é de forma indireta, porque você está sendo ameaçado por alguém. Tá? Então, aqui tem o exemplo do sequestrador e o gerente do banco, depois vocês dão uma olhada. E por último, tá? E prestem atenção nesse, obediência de superior hierárquico. Tá? Então, quando a ordem dirigida para o subordinado ela for ilegal, né? Então chega lá o seu empregador e fala para você assim, aquele cliente que está ali na loja é um saco, vai lá e espanca ele, por favor, arrebenta ele que eu não aguento mais ele. Tá? Aí você vai lá, espanca o cliente e depois vem falar, não, eu estava obedecendo ordens do meu superior hierárquico, né? Senão eu ia perder meu emprego. Veja, a ordem foi manifestamente ilegal. Ele pediu para você cometer um crime. Aí não vale. Aí não pode. Então você tem que se abster de praticar essa conduta. Não se aplica ao direito penal militar. Tá? O militar deve seguir ordens. Agora, se você não tinha como saber que a ordem era ilegal,
aí você não vai sofrer nenhum tipo de consequência. Então, teu empregador fala assim, olha, leva esse documento lá não sei aonde, né, faz reconhecimento de firma, depois protocola aqui, você faz, só que era um documento falso. Você não tinha como saber que essa ordem era que ele te deu, né, seria para uma conduta ilícita, para uma conduta criminosa. E você, obviamente, o teu patrão mandou, você vai e faz, né? Até um tipo de coisa que você não vai desconfiar, não se exige de você que você leia o documento, cuidado, né? Se você é um contador e está protocolando documentos com relação a tributos, a contabilidade da empresa, aí a legislação é outra, porque você tem o dever de saber, tá? Você é responsável junto. Mas na maioria dos outros casos, não, tá? A pena não será aplicada. Muito bem, né? Falei bem rápido para conseguir encerrar aqui e a gente ter a gravação completa da aula do fim da disciplina aqui de Direito Penal. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Cedemos os 6 minutos aí, mas obrigado, pessoal, tá? Vou encerrar a gravação aqui. Espero um pouquinho aqui no chat ainda, se vocês quiserem ainda trocar alguma ideia.